Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Levi, sou professor de bioquímica. Essa é a primeira aula que eu estou fazendo, gravando conteúdo mais rápido, mais didático, para tentar auxiliar vocês em relação a alguns conteúdos específicos. Eu acho que todo mundo tem medo ali do ciclo de Krebs, na hora que fala sobre esse nome, já dá um frio na barriga, né? Então aqui a minha intenção é tentar ir direto naquilo ali que é muito importante. Então, primeiramente, o ciclo de Krebs ele tem sinônimos, ele pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico, ciclo do citrato ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Por que que ele é muito importante? Ele vai ter um papel fundamental dentro da mitocôndria para auxiliar a produção de energia. O nosso corpo, a energia, ela é na forma de ATP, adenosina trifosfato. Então, o ciclo de Krebs ele faz parte do catabolismo energético, mas a gente vai ver que ele não faz parte somente das reações catabólicas. A partir dele, a gente também pode sintetizar substâncias, então ele também vai ter um papel no anabolismo. Aqui nessa imagem, está mostrando que a produção de ATP ela pode envolver várias etapas aqui a partir da glicose. Essa primeira parte aqui é a via glicolítica ou glicólise, são as 10 reações em que a glicose ela é quebrada até 2 piruvatos. Isso tudo acontece no citoplasma da célula, ou citosol. A partir do momento que o piruvato ele entra na mitocôndria, ou seja, isso aqui tem que ter a organela e tem que ter oxigênio, aí vai acontecer o ciclo de Krebs e ele acontece na mesma velocidade que a cadeia transportadora de elétron e também que a fosforilação oxidativa, que seriam as etapas logo em seguida. Então aqui o ciclo de Krebs ele é extremamente importante. Ele foi descoberto pelo bioquímico que dá o nome ao ciclo, que é o Krebs, e ele elucidou essas reações porque ele percebeu que a produção de energia acontecia na mitocôndria, então ele queria entender quais os eventos bioquímicos que levavam a essa produção de energia. Então, o ciclo do ácido cítrico, o ciclo do citrato, ele sempre percebia que o citrato ele era formado e foi estudar todos esses componentes, percebendo que através de carbono radioativo, qual que era a transferência ali de grupos de carbono e também o que era produzido. Então, essa descoberta rendeu ao Krebs o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1953, justamente por compreender esse metabolismo celular. E o que é muito importante aqui já destacar, essa aqui é a página do capítulo do livro do Leininger, né, que é a nossa Bíblia da Bioquímica, que o ciclo de Krebs ele só vai acontecer na presença de oxigênio, ou seja, né, ele faz parte do metabolismo celular aeróbico. Aqui, onde que a gente está no metabolismo, né? A gente pegando a partir da glicose, que é o nosso principal carboidrato ali de exemplo, como eu falei, a via glicolítica, chega até piruvato, o ciclo de Krebs ele estaria aqui nessa segunda etapa. Por que que é importante destacar essa segunda etapa aqui? Para começar o ciclo de Krebs, tem que ter acetil-CoA e tem que ter o oxalacetato. Agora, o que que é muito importante todo mundo frisar? Esse acetil-CoA, ele pode vir tanto da quebra de carboidrato, tanto da quebra o catabolismo de lipídio, através da quebra de ácido graxo, e também da proteólise, da quebra de proteína que vai originar os aminoácidos. Então, o ciclo de Krebs ele é muito importante porque o acetil-CoA ele pode vir da quebra de todas essas biomoléculas que vão chegar, desde que tenha mitocôndria e que tenha oxigênio, até acetil-CoA. Eu gosto muito de comparar o ciclo de Krebs a uma rotatória. É como se fosse uma rotatória que tem várias saídas e a entrada principal dessa rotatória é quando o acetil-CoA ele junta com o oxalacetato e forma o citrato. Essa rotatória a gente pode ter os intermediários saindo dela e indo para outras vias metabólicas, ou ela pode dar uma volta completa e voltar até o oxalacetato para iniciar o ciclo novamente. Então a gente vai falar que quando tem uma volta completa é quando o oxalacetato ele é regenerado. Esse ciclo é tão importante que caso os intermediários eles sejam usados para outras vias, nós temos o que chamamos de vias anapleróticas, que são vias responsáveis por sempre manter o oxalacetato ali disponível, porque o acetil-CoA, como ele tem todas essas outras origens, o oxalacetato ele também tem que ter uma fonte. Então, caso esses intermediários eles sejam desviados, o oxalacetato ele consegue ser reposto. Então, o ciclo de Krebs ele é uma via catabólica central e praticamente universal desses compostos que vêm da degradação de várias outras moléculas, carboidrato, gordura e proteína. E aqui a gente vai ver que é muito importante porque o ciclo de Krebs ele produz praticamente muito pouco ATP de forma direta.
que é o que a gente chama de produção de ATP a nível do substrato. Aqui ele vai produzir, inclusive, é o GTP, mas energeticamente é idêntico. O que o ciclo de Krebs vai produzir muito são os transportadores de elétron reduzidos. Quem são eles? FADH2 e NADH. Lembra que quando o transportador de elétron ele está reduzido é porque ele está com hidrogênio. Se ele tivesse oxidado, seria FADH e NAD, que como ele está reduzido, ele está com os elétrons, ele vai se chamar de FADH2 e NADH. Então aqui, o que vai acontecer? Essa produção dos transportadores de elétrons reduzidos já vão acontecer num local muito próximo, que vai ser na mitocôndria, na matriz mitocondrial, e vai ser possível doar esses elétrons para a cadeia transportadora de elétron, que acontece ali muito próximo, que vai ser na membrana mitocondrial ou crista mitocondrial. E a partir disso, nos eventos seguintes, aí sim, vai formar uma quantidade de ATP maior através da fosforilação oxidativa, que serão, né, as etapas seguintes. Então, aqui reforçando, né, quais são as origens do acetil-CoA? O acetil-CoA é a abreviação da acetil-coenzima A. Ela é uma molécula bem grande, mas ali a função dela é transportar dois grupos carbono, por isso que ela começa com acetil. O acetil-CoA, como eu já tinha explicado, ele vem da quebra tanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de lipídio, então tem um papel central aqui no nosso metabolismo. As origens podem ser, né, quebra de proteína, quebra de lipídio, de ácido graxo, e quebra de carboidrato. A gente usa o exemplo da glicose, mas não se esqueçam que os outros monossacarídeos, a frutose, a galactose, também entram na via glicolítica, mas em outros pontos. Então, onde que o ciclo de Krebs ele vai acontecer? As enzimas do ciclo de Krebs estão na matriz mitocondrial, que é essa parte azul aqui, nesse desenho esquemático do livro Bioquímica do Leninger. Enquanto a crista mitocondrial ou membrana interna, que é essa parte amarela, são onde estão as enzimas da cadeia respiratória, que é a mesma coisa que cadeia transportadora de elétron. Ou seja, está tudo muito próximo. Agora, como que, a partir da via glicolítica, o piruvato ele vai se transformar em acetil-CoA? Lembrando que o acetil-CoA ele também pode vir de ácido graxo e também pode vir da quebra de aminoácido. Quando o acetil-CoA ele vem da via glicolítica, ele antes de ser o acetil-CoA, ele está como piruvato. Então a etapa que eu vou falar aqui é uma etapa que ela vem a partir da quebra da glicose. A gente chama de descarboxilação oxidativa do piruvato. O piruvato, na hora que ele entra na mitocôndria, ele já é convertido em acetil-CoA. Essa reação ela tem um ΔG negativo, ou seja, ela acontece espontaneamente no sentido da reação. E as enzimas que fazem essa catálise é um conjunto de 3 enzimas que nós conhecemos como complexo da piruvato desidrogenase, ou PDH. Esse complexo da piruvato desidrogenase, ele precisa de uma série de vitaminas, que eu vou explicar logo em seguida. Para essa reação acontecer, precisa de coenzima para formar acetil-CoA, precisa de NAD, que vai ser reduzida em NADH, e vai ter a liberação de um CO2. Esse CO2 ele vai participar ali, sendo exalado na respiração. Então, o complexo da piruvato desidrogenase, que é o PDH, é um conjunto de 3 enzimas, e essas 3 enzimas precisam de ajudantes. Esses ajudantes nós chamamos de coenzimas. Essas coenzimas, né, que tá todos os nomes delas, elas são derivadas de vitamina do complexo B. Então, por exemplo, a tiamina, ela é derivada da vitamina B1, a riboflavina da B2, a niacina da B3, o ácido pantotênico da B5. Então, é muito comum a gente falar, quando a pessoa está com um déficit energético, que ela precisa de vitaminas. É exatamente por causa dessa reação aqui, ó. Porque a PDH, que é o complexo da piruvato desidrogenase, precisam de várias enzimas que são do complexo B para realmente fazer a catálise enzimática de uma maneira bem eficiente. Só que aqui a gente não está ainda no ciclo de Krebs, a gente está na reação anterior, vindo a partir da quebra da glicose até piruvato. Mas eu vou mostrar daqui a pouco que dentro do ciclo de Krebs também tem um complexo muito parecido, que vão precisar dessas mesmas coenzimas, esses mesmos ajudantes. Então, na falta de qualquer uma dessas vitaminas, vai também estar prejudicado. Então, quais são as funções do ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs ele vai ter função de oxidar acetil-CoA e CO2 e água,
que seria a oxidação completa, fornecer os elétrons para a cadeia respiratória através do FADH2 do NADH, ser um grande gerador de ATP, e lembra que os intermediários, que são as esquinas ali da rotatória, eles podem também ser usados para sintetizar outras substâncias importantes de acordo com a demanda da célula. Então, quando a gente fala que a partir da oxidação completa da glicose produz de 30 a 32 ATPs, a maior parte dos ATPs vão vir do que acontece no ciclo de Krebs. Pensando na oxidação completa, 7 ATPs vêm da via glicolítica, sendo que 2 ATPs diretamente e depois os 2 NADHs, sendo que cada NADH é convertido em 2,5 ATP. Então, 2 NADHs vão dar 5 ATPs, mais os 2 ATPs que já são produzidos sem precisar da ATP sintase, ou seja, já são produzidos a nível de substrato, eles vão somar aqui e vão dar 7. Essa etapa que eu vou mostrar agora, que é a descarboxilação oxidativa do piruvato, ela também produz 2 NADHs, que vão dar 2 ATP, que vão dar 5 ATPs, e aqui está a maior produção. Através da entrada de 2 piruvatos, vão se transformar em 2 acetil-CoA. Cada acetil-CoA, numa volta completa do ciclo de Krebs, produz 10 ATPs. Então, como a gente considera a entrada de 2, vindo da quebra de uma glicose, ali só o ciclo de Krebs ele vai ser responsável por 20 ATPs dos 30 a 32 que são considerados. Ou seja, ali a produção de energia é muito alta. Quais são as características do ciclo? É um ciclo, né, que tem uma importância muito grande no nosso metabolismo. O oxalacetato, junto com o acetil-CoA, ele inicia a via. No final de uma volta completa, o oxalacetato ele é formado novamente, por isso que é um ciclo, ele sempre está sendo novamente formado. O ciclo de Krebs ele só acontece na presença de oxigênio. Ele é comum ao metabolismo de carboidrato, de lipídio e de proteína, e ele é uma via anfibólica. O que significa isso? Participa tanto de reações de quebra, que são reações catabólicas, quanto reações de síntese, que são reações anabólicas. Aqui estão mostrando, né, as etapas em que sempre o oxalacetato pode ser regenerado, e como eu falei com vocês, os intermediários do ciclo eles podem ser usados, desviados, para sintetizar outras substâncias. Então, o citrato pode ser usado para sintetizar esteroides ou ácidos graxos, que são lipídios, o alfa-cetoglutarato para sintetizar glutamato, que é um aminoácido, e a partir dele outros. Succinil-CoA vai ser usado para sintetizar porfirina, sintetizar grupo M. E da mesma forma pode chegar através de quebra em intermediários do ciclo de Krebs, igual o piruvato, ele pode originar um malato, né? E aqui a gente tem também fosfenol piruvato e oxalacetato. É importante lembrar que sempre o oxalacetato ele tem essa possibilidade de ser reposto caso o intermediário saia da via, porque para começar da esquina principal sempre tem que ter o oxalacetato e o acetil-CoA. Então aqui é mostrando, né, que o ciclo de Krebs ele é anfibólico, tem como através da descarboxilação, né, de algumas substâncias chegar até lá, ou então, por exemplo, os aminoácidos, na hora que eles têm desaminação ou transaminação, chegar a intermediários do ciclo de Krebs, por exemplo, né, que tem o nome dos aminoácidos, o aminoácido vai ter o grupo amino, quando esse grupo amino é retirado, o que sobra é um esqueleto de carbono, que a gente também chama de alfa-cetoácido, que vai ser um intermediário do ciclo de Krebs. Então, quais são as reações? Aqui não é importante saber as reações de cor, tá? Eu acredito que tem muito, hoje em dia, né, não é muito cobrado exatamente a sequência, tá? A gente tem que entender o que tem de produção geral, né? E tem alguns pontos que são mais importantes. Então, por exemplo, né, aqui, quando tem alfa-cetoglutarato, transformando em succinil-CoA, o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase parece muito com o complexo da piruvato desidrogenase, porque precisa daquelas mesmas enzimas, daquelas mesmas coenzimas, que são as vitaminas, como ajudante. Então, na falta de B1, aqui também seria uma enzima que estaria com uma eficiência menor, né? E a gente vai ver um pouco qual que é a relação com a falta de vitamina B1 no final dessa aula. O que é produzido? Isso aqui que é muito importante. A partir de uma volta completa do ciclo de Krebs, né, começando com acetil-CoA e oxalacetato, vão ser produzidos a partir de um acetil-CoA, 3 NADHs, um FADH2,
um GTP, que é idêntico ao ATP, e duas moléculas de CO2. O CO2 vai ser exalado na respiração. O NADH e o FADH2, eles são transportadores de elétrons reduzidos, então eles já vão ali muito próximo doarem os elétrons para a cadeia respiratória. O NADH vai doar para o complexo 1 da cadeia respiratória e o FADH2 vai ser doado para o complexo 2 da cadeia respiratória. Inclusive, a enzima que catalisa essa reação, ela é a única enzima do ciclo de Krebs que também faz parte de um conjunto de enzimas que vão estar ali no complexo 2 da cadeia respiratória. Então, aqui o saldo, né, total. E o que eu falei com vocês, né, dos pontos principais, tanto antes do ciclo de Krebs começar, que é na descarboxilação oxidativa do piruvato, quanto no próprio ciclo de Krebs, a gente tem ponto de regulação. O que isso quer dizer? São enzimas que podem ser ou estimuladas ou inibidas. Aqui nessa imagem do Lehninger, o que inibe está com um xizinho, o que estimula está com um triângulo verde. Como que é muito fácil de guardar isso? Se a função do ciclo de Krebs é produzir ATP, quando a célula está com uma alta energética, por exemplo, muito ATP, muito NADH, que ele vai ser convertido em ATP depois, vão frear essas enzimas, elas serão inibidas. E não são todas as enzimas, são as enzimas que catalisam as reações reversíveis, que são aquelas que acontecem só no sentido. E quando a célula está com baixa energética, o que seria baixa energética? Seria a AMP e a ADP. Aí essas enzimas vão estar estimuladas. Tá? Então, de maneira bem geral, né, a gente consegue guardar dessa forma. Quando a célula está com uma demanda energética maior, essas enzimas estarão inibidas, então seria ali ATP, NADH. Quando ela está com uma demanda energética menor, ou seja, AMP, ADP, essas enzimas vão estar estimuladas justamente para a produção de energia. Então, aqui a gente usa muito o termo, né? Razão ATP sobre ADP baixa. Aí é uma divisão. Se essa razão está baixa, a gente tem mais o que está embaixo. A gente tem mais ADP, que é uma baixa energética, então o ciclo de Krebs estaria estimulado. Aqui é importante pensar no cálcio, vou mostrar daqui a pouco, porque para contração muscular precisa, né, de energia, então ali o cálcio ele estimula, né, algumas enzimas do ciclo de Krebs justamente para produzir ATP e acontecer a contração. Então, aqui o complexo da PDH, ele é alostericamente inibido quando, né, as razões ATP, ADP, NADH, NAD+, acetil-CoA, coenzimais estão elevados, ou seja, você vai ter muito que está em cima, está como numerador dessa fração. Então, com muito ATP, muito NADH, muito acetil-CoA, a complexo da piruvato desidrogenase ela vai estar inibida. Isso aí vai indicar um estado metabólico com energia suficiente. Para que o ciclo de Krebs vai acontecer? Se já tem muita energia, a função dele é essa. Né? Aí a gente pode pensar no raciocínio contrário. Quando, né, tiver oxalacetato, acetil-CoA, NAD+, né, aí a gente vai pensar que, né, o ciclo de Krebs ele já vai estar ali, né, sendo estimulado, né, porque vai ter muito acetil-CoA, vai ter oxalacetato, já é um sinal para ele iniciar uma baixa energética, ADP, MP, tá? Então aqui a gente pode pensar, né, que tem algumas etapas iniciais que podem, né, funcionar ali como uma retroalimentação negativa. Então, a ativação da oxidação do piruvato ocorre quando as razões reguladoras diminuem, o ciclo de Krebs pode ser limitado pela falta de substrato e inibido por produtos do próprio ciclo. Então, se tem muito produto, para que o ciclo de Krebs vai estar acontecendo? Né? Então, é tudo a regulação. Qual que é a correlação do ciclo de Krebs com o metabolismo muscular? Né? Lembra que os eventos do ciclo de Krebs são os que vão produzir mais ATP. Né? Então, durante uma atividade física em que aquele grupo muscular ele consegue oxigenar, né, tem que ter oxigênio de hemoglobina para o oxigênio que vai receber o elétron no complexo 4 da cadeia respiratória. Se não tiver oxigênio, nem a cadeia respiratória e também não tem um ciclo de Krebs. Lembra que, né, nessas atividades mais intensas, né, o nosso músculo ele vai começar a fazer quebra para produzir acetil-CoA para quê? Né? Para exatamente produzir energia aqui no ciclo de Krebs. Então, os aminoácidos vão vir da degradação de proteína, ácido graxo a partir das células adiposas e o piruvato decorrente da via glicolítica. Tudo vai originar acetil-CoA, que ali vai demandar para o músculo uma produção de energia.
Aqui é importante a gente frisar que, dependendo do tipo de fibra muscular, a gente vai ter uma demanda diferente, né? As fibras do músculo esquelético, elas são células maiores, multinucleadas, né? A gente vai ver daqui a pouco que elas conseguem muito fazer essa produção de energia a partir do metabolismo aeróbico, mas, se necessário, elas também conseguem através da fermentação, na ausência de oxigênio, mas isso vai desgastar mais o músculo porque a produção de lactato diminui o pH, então não consegue por muito tempo. Já o músculo cardíaco, as células do músculo cardíaco têm muito mais mitocôndria, ou seja, que precisa de muito mais ATP, lembra que o coração está batendo o tempo inteiro, então aqui vai predominar o metabolismo aeróbico, o ciclo de Krebs que vai estar acontecendo bastante, né? E o músculo liso já são, né, pequenas fibras, né, não apresentam estrias, então aqui, né, a gente tem também núcleo, tem a fibra muscular. Né, qual que seria a diferença? Isso aqui vai muito para a fisiologia, mas é a parte que a fisiologia ela casa com a bioquímica. Né? Na hora que a gente pensa nos padrões de fibra, né, no que estaria ali predominando, a do tipo 1 ela tem mais mitocôndria, mais mioglobina, que vai armazenar oxigênio, então, consequentemente, ela vai usar mais o oxigênio, ela é de contração lenta, ela tem mais resistência, vai dar aptidão ali para exercício contínuo de longa duração, justamente porque aqui vai predominar o metabolismo aeróbico, então o ciclo de Krebs vai estar acontecendo, né, relativamente muito ativo. Já as do tipo 1 e 2, elas têm uma quantidade média ali de mitocôndria, média de mioglobina, usam o oxigênio, né, mas ali é mais usado para exercício contínuo de força, né, intermitente. E as do tipo 3, elas já fazem mais fermentação. Por quê? Né? Porque aqui vai ter menos mitocôndria, vai necessitar muito mais de energia de forma rápida. Então, a fermentação, ela produz menos ATP, mas em compensação vai gastar mais glicose e outros substratos. Então, ali na hora que for fazer a fermentação, vai gastar glicose em quantidade muito maior, justamente para compensar a menor quantidade de ATP. Então, aqui, né, resumidamente, né, os diferentes tipos de músculo, músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético e músculo liso, cada um vai ter uma demanda energética, né, se possível, né, eles vão produzir o ATP da maneira que para eles ali sejam mais vantajosas. Não esqueçam que o músculo cardíaco precisa de ATP o tempo inteiro, então para ele o metabolismo aeróbico é muito mais vantajoso. Tanto que na falta de oxigenação no coração, a gente tem o evento ali do infarto, as células começam a morrer por necrose, justamente porque não consegue fermentar por muito tempo. Então, aqui voltando na parte de regulação, qual que é a correlação, né, do ciclo de Krebs com o metabolismo? Não esqueça que no tecido muscular o cálcio estimula a contração e, como mostrado aqui, ele também vai estimular algumas enzimas a realmente fazerem a reação, ou seja, né, são estimuladores do ciclo de Krebs. Aqui, né, algumas correlações também importantes. Na falta de vitamina B1, né, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o beriberi, que vão ser um conjunto de distúrbios em sistemas que precisam de muita energia. Na deficiência de B1, vai faltar TPP, tiamina pirofosfato, que ajuda o complexo da piruvato desidrogenase. Lembram que é aquele conjunto de enzimas que fazem, né, a catálise do piruvato até acetil-CoA, e também interfere aqui no complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que já é dentro do ciclo de Krebs. Então, na falta de B1, essas duas enzimas, esses dois, na verdade, esses dois complexos, né, que são um conjunto de enzimas, vão estar funcionando menos. Ou seja, né, nessa falta aí vai tanto inibir essa primeira parte, que não é o ciclo de Krebs ainda, mas que é importante vindo da via glicolítica, e aqui dentro do ciclo de Krebs, que seria um intermediário importante, o alfa-cetoglutarato, ele consegue vir de vários aminoácidos a partir do momento que perde o grupo amino. Então, na falta de B1, quem que vai aumentar? Vai aumentar a concentração de piruvato, justamente porque a enzima que vai estar funcionando menos, e, consequentemente, né, de lactato, que seria o precursor anterior, que é o que está no citosol. E também aumenta alfa-cetoglutarato no sangue. Qual que é a explicação? O complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase também precisa de vitamina B1 para funcionar bem. Aí a gente consegue entender melhor o que acontece no beriberi. O beriberi é uma doença nutricional pela falta de B1, que vai resultar em fraqueza muscular, problema gastrointestinal, problema respiratório, problema cardiovascular, que são sistemas locais que precisam ter uma demanda energética muito alta. Você prejudicando a parte metabólica que vai produzir ATP, que seria o ciclo de Krebs, o complexo da piruvato desidrogenase,
né? E você vai prejudicar também a produção de energia para esses sistemas. Então, aqui a gente consegue entender metabolicamente. E uma última correlação, qual que é a correlação do ciclo de Krebs com diabetes mellitus descompensado e também com jejum prolongado? Isso aqui a gente vai chamar muita atenção porque essas alterações que eu vou falar aqui vão ser específicas nos hepatócitos, porque os hepatócitos que vão conseguir fazer a glicose a partir de outros precursores junto com o rim, mas aqui é muito significativo o que acontece no hepatócito. Na hora que o paciente ele tem diabetes descompensado, ou seja, né, a glicose está muito alta, vai acontecer muito diabetes tipo 1, ou numa pessoa que está fazendo jejum muito prolongado, mais de 16, 18 horas, o fígado ele vai tentar ajudar como? Ele vai tentar fazer glicose a partir de outros precursores que não são carboidratos. E para isso ele vai usar o oxalacetato. O oxalacetato tem como a partir dele a gente fazer glicose. Tá? Só que eu não falei com vocês que o ciclo de Krebs, a esquina principal é acetil-CoA e oxalacetato. Como no fígado o oxalacetato vai ser desviado para fazer glicose, o acetil-CoA vai ficar sobrando. Ele vai ficar ali, né, sem conseguir ser transformado em citrato. E num momento desse aqui, ó, né, diabetes que tem muito glucagon agindo, né, e o jejum prolongado que também vai ter muito glucagon, as reações de quebra das reservas vão ser estimuladas. Então vai estar chegando muito acetil-CoA, justamente pela quebra de lipídio, pela quebra de proteína. Esse acetil-CoA em excesso vai ser usado para fazer os corpos cetônicos, porque nessa situação o cérebro vai precisar, né, de outra forma de energia que não seja glicose, porque aqui a glicose não vai conseguir ser utilizada, né, pensando numa pessoa com jejum prolongado, diabetes, ele vai ter excesso de glicose, mas aí o fígado vai entender que tem que fazer corpos cetônicos. Por quê? Porque o oxalacetato vai ser desviado para gliconeogênese, que é fazer glicose a partir de outros precursores, e o acetil-CoA, que vai estar aqui em excesso, no fígado vai ser transformado em corpos cetônicos, que a gente chama de cetogênese. O fígado aqui ele é o funcionário do mês, porque ele faz corpos cetônicos, ele não usa, ele vai acabar transportando através do sangue para os outros tecidos que vão utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. Os corpos cetônicos, eles não são ruins, a ideia dele é muito boa, tanto quando você está num jejum, né, mais curto, ele que vai salvar, pensando no cérebro que vai usar a glicose em primeiro e corpos cetônicos como segunda opção. Só que o problema é corpos cetônicos em excesso. Os corpos cetônicos são ácidos, então vai diminuir o pH do sangue, vai acontecer o que a gente chama de cetoacidose, que é um distúrbio, ácido básico. As nossas enzimas, as nossas reações metabólicas, elas precisam de um pH ideal, e é lógico que isso aí vai ter repercussão muito negativa no corpo da pessoa, né? Então, qual que é a correlação do ciclo de Krebs com essas situações? Ali o ciclo de Krebs ele não vai estar acontecendo nos hepatócitos, justamente porque o oxalacetato, né, não vai estar acontecendo tão bem, porque o oxalacetato vai ser desviado para fazer glicose e o acetil-CoA vai ser desviado para fazer corpos cetônicos. Então é isso, pessoal. Tentei mostrar de uma maneira mais rápida aqui o que é muito importante, né? Para quem não me segue, me siga aí no Instagram. Para quem gostou dessa aula aí curta, né? Para dar um estímulo para fazer outras, tem muita matéria ainda que dá para fazer aulas curtas aqui e compartilhe com os colegas, né? Que eu acho que é um conteúdo que é importante, né? E dá para depois fazer algumas aulas só de correlação clínica para vocês entenderem porque que a gente fica estudando isso em qualquer curso da área de saúde no básico, tá? Muito obrigado aí e sigam o canal.